A simulação da realidade. E se tudo for um sonho? Imagine por um instante que você está dormindo. Os sons do mundo diminuem, o corpo relaxa, e o pensamento começa a vagar por paisagens sem lógica, sem tempo, sem limites. Em sonho você vive cenas, emoções, encontros e até dores, tudo como se fosse real. Mas ao despertar, você sorri e diz: era apenas um sonho. Mas, e se você não tiver acordado? E se o que chamamos de realidade for apenas mais um nível do sonho? E se o mundo que vemos, tocamos e chamamos de real for uma construção, não necessariamente falsa, mas fabricada por algo que está além da nossa compreensão comum? Essa pergunta, tão antiga quanto os primeiros pensadores humanos, ressurge hoje com uma força renovada. Por trás dela, pulsa uma inquietação universal. O que é real? E quem sou eu dentro disso tudo? 1. A dúvida mais antiga do mundo. Muito antes de computadores e teorias de simulação, a humanidade já suspeitava que a realidade podia ser uma ilusão. Nos diálogos filosóficos antigos, os sábios questionavam o mundo sensível, aquele que percebemos pelos olhos, ouvidos e mãos. Eles diziam que talvez nossos sentidos nos enganem, que talvez o que vemos seja uma sombra projetada por algo mais profundo, mais verdadeiro, mais essencial. Séculos depois, em meditações solitárias, outros pensadores repetiriam essa dúvida. Como sei que o que experimento é real? E se tudo for sonho, delírio ou invenção da mente? Em todas essas épocas, uma mesma pergunta persistiu: quem está sonhando quem? 2. O teatro da percepção. A neurociência moderna nos ajuda a entender algo perturbador. Tudo o que chamamos de realidade é mediado por nossos sentidos e processado pelo cérebro. Ou seja, você não vê o mundo lá fora, você vê uma reconstrução dele dentro da sua mente. Quando seus olhos olham para uma flor, não estão vendo a flor em si. Estão captando luz refletida por ela, convertida em sinais elétricos, decodificados pelo cérebro. O que você vê, cheira e toca é um modelo interno, uma simulação construída por você mesmo. Isso não significa que a flor não existe, mas significa que a sua experiência dela é sempre uma interpretação. Portanto, a realidade tal como a vivemos já é uma espécie de simulação sensorial, uma representação do mundo. E como toda representação, ela é limitada, filtrada, subjetiva. 3. O mito da objetividade. Fomos educados para acreditar na realidade objetiva, um mundo fixo, separado de nós, existindo por conta própria. Mas essa ideia está sendo desafiada. Estudos da física quântica sugerem que o observador influencia o observado. A matéria parece se comportar de forma diferente quando é medida. O tempo, o espaço e a própria matéria parecem maleáveis, dependentes do contexto e da consciência que os observa. Em outras palavras, o mundo talvez não seja tão sólido e independente quanto imaginávamos. A realidade pode ser relacional, fluida, interdependente. Como se tudo só existisse em relação a uma consciência que o observa. 4. Sonho ou simulação. Nos tempos modernos, a metáfora do sonho ganhou um concorrente tecnológico, a ideia de que vivemos dentro de uma simulação. A hipótese da simulação, popularizada por filósofos contemporâneos e debatida até por cientistas, propõe que seres extremamente avançados tecnologicamente poderiam ter criado universos simulados, e que nós estaríamos vivendo dentro de um deles. É como um videogame hiperrealista, no qual os personagens, nós, acreditam estar vivendo vidas reais, sem saber que são parte de um código. Por mais estranho que pareça, essa hipótese é levada a sério. Porque do ponto de vista lógico e estatístico, é possível. Se for possível simular consciências num computador, e se civilizações futuras tiverem esse poder, então talvez existam mais universos simulados do que reais. E nós, estatisticamente, teríamos mais chance de estar numa simulação do que fora dela. Mas essa teoria não é apenas uma curiosidade científica. Ela toca em algo mais profundo, a dúvida essencial sobre a natureza da nossa existência. 5. A consciência, criadora ou prisioneira. Se tudo é simulação, onde está a consciência? Ela é apenas um efeito do cérebro, um reflexo dentro do código, ou é o próprio motor da simulação? Algumas correntes espirituais e filosóficas sugerem que a consciência não é um produto, mas sim o fundamento da realidade.
Em vez de um mundo físico que gera mentes, haveria uma mente que gera o mundo. Essa visão diz que o universo é mental, que o que chamamos de matéria é uma manifestação da consciência, e não o contrário. Nesse caso, a simulação não seria uma prisão, seria um espelho. O mundo não nos engana, ele nos revela. A ilusão seria apenas a forma através da qual a verdade se oculta para ser buscada. 6. E se Deus for o sonhador? Aqui entramos num campo mais profundo, onde filosofia e espiritualidade se encontram. Se o universo for um sonho, quem sonha? Se a realidade for uma simulação, quem simula? As tradições espirituais mais antigas dizem que o mundo é o sonho de Deus, que há uma consciência maior, um princípio divino que sonha todas as formas, todos os seres, todas as histórias, e que nós somos expressões momentâneas desse sonho sagrado. Não estamos separados do sonhador. Somos ele, esquecido de si mesmo, vivendo um papel, atravessando uma cena. Essa ideia muda tudo, porque nesse cenário, despertar não é sair da simulação, é lembrar-se de quem sonha. 7. A linguagem dos sonhos. Você já reparou como a realidade às vezes parece simbólica demais? Como se cada encontro, perda, dor ou alegria tivesse uma mensagem escondida. Como nos sonhos. Há pessoas que relatam coincidências tão improváveis que parecem roteiros escritos por alguma inteligência além do acaso. Experiências de déjà vu, sincronicidades, mensagens vindas de sonhos, intuições que se confirmam, encontros marcados pelo destino. Talvez tudo isso seja mais que imaginação. Talvez sejam pistas de que o mundo ao nosso redor fala conosco. Como nos sonhos, onde cada personagem e situação representa partes do próprio sonhador. A realidade, então, seria um grande espelho, simbólico, vivo, interativo, onde o sentido se revela a quem deseja vê-lo. 8. A Bíblia e o despertar. Mesmo dentro das Escrituras Sagradas, encontramos ecos dessa visão. Passagens que falam sobre o caminho estreito, sobre o renascer do espírito, sobre ver com novos olhos ou morrer para o mundo, apontam para um tipo de despertar, uma libertação da ilusão para viver o que é eterno. A linguagem bíblica está cheia de imagens que, lidas profundamente, revelam que este mundo visível é apenas parte de algo maior. Jesus dizia: "O reino de Deus está dentro de vós", não em um lugar físico, mas numa dimensão da consciência, uma dimensão que já está presente, mas escondida pela ilusão do ego, da matéria, do medo. O despertar, portanto, não é sair do mundo, é ver o mundo com olhos renovados. 9. Se tudo é um sonho, como viver? Você pode se perguntar: se tudo for um sonho, então nada importa? Mas, talvez o oposto seja verdadeiro. Se tudo for um sonho, então tudo é sagrado, porque o sonho é seu. Porque cada rosto, cada dor, cada encontro é uma parte de você, refletida no palco da experiência. A pergunta não é: isso é real ou ilusório? Mas sim: quem sou eu dentro disso? Como escolho responder? O que estou aprendendo? Se a vida é um sonho, então viver é uma arte. Você pode ser vítima ou artista. Pode andar dormindo ou despertar. Pode seguir o roteiro ou escrever um novo. 10. A ética do despertar. Despertar não é abandonar o mundo, é amar mais profundamente. Quem percebe a ilusão das aparências, aprende a ver além dos rótulos, das brigas, dos julgamentos. Vê o outro como parte de si. Vê cada momento como uma oportunidade de criar sentido, beleza, verdade. A ética do despertar não nasce da obrigação, mas da compaixão. Não segue leis externas, mas a voz da consciência interior. Porque quem desperta não precisa de mandamentos. Age com amor, porque sabe que tudo é um só. 11. A arte de acordar dentro do sonho. Você já teve um sonho lúcido? É aquele momento raro em que, dentro do sonho, você percebe que está sonhando. E então tudo muda. Você ganha liberdade. Pode voar, transformar cenários, conversar com seus medos, curar suas feridas. Talvez viver seja isso. Um sonho que se torna lúcido quando despertamos para a consciência. E então, podemos viver de verdade. Não mais guiados por medo, apego ou rotina, mas por presença, verdade e liberdade interior. 12. Afinal, o que é real?
Talvez a pergunta, o que é real, não tenha uma resposta única. Talvez existam camadas de realidade, como cascas de uma cebola, como espelhos dentro de espelhos. E talvez a realidade última não seja algo que se vê, mas algo que se é. O mundo pode ser sonho, simulação, símbolo, teatro. Mas a consciência que percebe, essa que está vendo esse vídeo agora, que sente, que pergunta, essa talvez seja a única coisa realmente real. E se for assim, então não importa o nome que damos ao mundo, sonho ou realidade. Porque o que realmente importa é despertar. Despertar para si mesmo, para o mistério, para a eternidade que se esconde no instante. Conclusão: o chamado para acordar. Vivemos como quem sonha. Corremos atrás de metas, status, garantias. Brigamos por razões passageiras. Sofremos por perdas que pertencem ao tempo. Mas há um chamado silencioso, uma intuição, um sussurro no fundo da alma, dizendo: acorde, não fuja do mundo. Veja-o com olhos de luz, veja que tudo é símbolo, tudo é espelho, tudo é você, e que atrás de cada dor há um convite, atrás de cada medo, uma lição, atrás de cada face, um reflexo da eternidade. Talvez uma possível simulação não seja uma prisão, talvez seja uma oportunidade. E viver talvez seja isso. O caminho de quem sonha até lembrar-se de quem realmente é. Se essa reflexão tocou sua mente e seu coração, curta, comente, compartilhe e inscreva-se no canal Ultimamente. Vamos continuar sonhando juntos. Até o dia em que acordar será o nosso novo começo.